Enquanto empresas e organizações no mundo todo enfrentavam os desafios da conectividade causados pela pandemia do novo coronavírus, ataques cibernéticos ficaram cada vez mais frequentes, especialmente no Brasil, que, segundo estudo da empresa de cibersegurança Kaspersky, foi o país que mais registrou ataques na América Latina durante esse período. Isso porque o aumento do tráfego online e a migração para o trabalho em home office facilitou ainda mais as ações de hackers. Como exemplo, podemos citar o ataque ao sistema do Superior Tribunal de Justiça, a Garmin, que teve o seu sistema interrompido por 4 dias e precisou pagar um resgate milionário, e até mesmo a estatal Empresa de Pesquisa Energética, EPE, que precisou retirar alguns serviços do ar para se proteger de mais ataques maliciosos. Diante desse cenário, muitas empresas viram que não se pode negligenciar quando o assunto é segurança e que manter as redes e sistemas funcionando, não importa o que aconteça, significa manter a confiança de seus clientes. Eu sou a Ariane Lopes e é sobre os desafios da cibersegurança que vamos conversar hoje no Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Obrigada pela audiência e sejam muito bem-vindos. Para falar conosco sobre as soluções Siemens para a segurança cibernética, nós trouxemos 2 convidados que sabem tudo sobre o assunto. Paulo Antunes, gerente de aplicações digitais, e o consultor técnico de digitalização e cibersegurança, Márcio Santos, ambos da Siemens. Obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Olá, Ariane. Olá, Márcio. Um prazer estar com vocês nesse mais novo episódio do Acelerando a Transformação Digital. Olá, Paulo. Olá, Ariane. Tudo bem? Também é um prazer estar falando aqui sobre cibersegurança nesse novo podcast. Vamos ver se a gente pode trazer alguns assuntos novos aí para a audiência. Vamos trazer vários assuntos e já começando aqui com esse ano passado, né? Sabemos que 2020 foi um ano muito desafiador para vários mercados. No caso específico de cibersegurança, nós podemos dizer que os olhos de todos se voltaram para esse mercado. Se a gente considerar esse cenário, quais foram os principais impactos que a pandemia gerou no segmento de segurança cibernética para utilities, Paulo? Legal a pergunta, Ariane. E, bom, todos acompanharam, né? Mais ou menos ali em março do ano passado, muitas empresas, de um dia para o outro, tiveram que mudar suas operações, sair de um modelo, né, presencial em escritório para os colaboradores trabalhando de home office. Então, de repente, né, isso trouxe um impacto muito grande, porque muitas não estavam preparadas com as ferramentas de tecnologia necessárias para um trabalho remoto e com segurança cibernética. O que aconteceu na sequência, foi muito curioso. Eu trabalho com segurança cibernética no Brasil há 5 anos. Nos últimos 12 meses, eu interagi 10 vezes mais com clientes do que nos 4 primeiros anos das minhas atividades no Brasil, né? Consequência da pandemia, colocou todo mundo conectado remotamente o tempo todo, sem necessariamente ter a proteção. E a consequência qual que foi, né? Por que eu interagi tanto com os clientes? De que eu nunca vi tantas utilities, principalmente de energia elétrica, distribuidoras de energia principalmente, com algum incidente cibernético, né? Hoje mesmo, no dia que a gente grava esse episódio, né, poucas horas atrás, a gente teve um incidente importante, aparentemente, né, publicado através de um fato relevante à Bolsa de Valores pela Eletrobras, de um incidente na eletronuclear, né? Então, em Angra. Fato curioso, né? Uma coincidência interessante com a gravação do podcast que reforça como o ano de 2020 foi importante nesse sentido e acelerou tremendamente os investimentos e os projetos de segurança cibernética para evitar que a gente continue recebendo notícias como essa. Infelizmente, ainda elas estão chegando, né? Mas certamente muitas empresas já se movimentaram na direção de ter um sistema de tecnologia de operação, de tecnologia de informação seguro, com menos vulnerabilidades para entregar um serviço de qualidade para a sociedade. Ótimo, Paulo. E você, Márcio, você pode dizer se a pandemia gerou impacto também na segurança das indústrias? Gerou bastante, Helene, com certeza, porque o que acabou acontecendo, como bem mencionou o Paulo, o processo de pandemia, ele trouxe de uma hora para outra uma adaptação que talvez nós não estávamos preparados ou muitas empresas não estavam se preparando para isso. Exemplo, né, o próprio caso da Siemens. Nós somos fornecedores de equipamentos industriais, mas também nós somos uma indústria, não deixamos de ser uma indústria em nenhum momento. E num determinado momento, numa semana de março, chegou um e-mail, uma sexta-feira, dizendo, olha, a partir da semana que vem, todos estão de home office, então logo termina esse quadro de pandemia, nós retomamos para nossas atividades normais. E já se passaram mais de 7 meses e nós estamos em casa.
casa ainda, trabalhando em home office, e nesse cenário, quem pode fazer um trabalho administrativo, consegue trabalhar de home office, mas as indústrias, principalmente as indústrias que fornecem bens, né, ou itens essenciais à continuidade da sociedade, seja na parte de fármacos, farmacêuticas, ou então alimentos e bebidas, por exemplo, eles continuam trabalhando. Essas indústrias não podem, né, simplesmente serem desligadas. Então, o que se teve, e nós observamos muito durante a pandemia, é que o chão de fábrica ou os processos fabris que inicialmente acreditavam, assim, até de uma forma errônea, que eles não estavam conectados, que eles estavam isolados do mundo, de uma hora para outra, esses sistemas tiveram que ser conectados. E por que a gente conectou o chão de fábrica? Para ter um acesso remoto, saber o que estava acontecendo na produção, mesmo quando não tinha nenhum ou poucos colaboradores trabalhando no chão de fábrica. E aí, com isso, eu consigo fazer uma manutenção remota em uma intervenção, um ajuste de uma máquina para produzir um determinado bem. Isso tudo, né, também foi aliado a uma impossibilidade de muitos fornecedores, muitos prestadores de serviços não poderem mais simplesmente irem até as empresas porque não tinha nem mobilidade para isso. Né? Num determinado momento, a malha aérea do país, do mundo, simplesmente foi desligada e só voos ou sistemas de transportes realmente necessários que estavam sendo efetivados. Então, na indústria, eu posso dizer que de uma hora para outra nós precisamos realmente conectar o chão de fábrica ao mundo remoto e, com certeza, as indústrias que já vinham se preparando, já vinham colocando essa questão de conectividade, acesso remoto, e não existe conectividade e acesso remoto sem cibersegurança, essas indústrias que já estavam se preparando, com certeza elas largaram na frente. Elas conseguiram fazer isso de uma hora para outra e não sentiram tanto os impactos da pandemia nas suas operações. Por exemplo, de novo, falando da Siemens, é o nosso caso. Então, nós continuamos entregando nossas peças, nossos equipamentos para os nossos clientes. Muitos dos colaboradores conseguiram, praticamente quase todos conseguiram da área administrativa trabalhar remotamente. Aqueles que trabalham nas fábricas, no chão de fábrica, tendo o devido cuidado, conseguiram se locomover até o seu posto de trabalho. Então, é interessante observar como a pandemia gerou um impacto, sim, nas indústrias, forçou a adoção de tecnologias ou sistemas que inicialmente eles não estavam considerando. E aqueles que já estavam considerando, já estavam implementando, se saíram na frente e estão muito bem, conseguiram se adaptar rapidamente a esse cenário. De certa forma, então, a gente pode considerar que a pandemia acelerou esses processos, né? Exatamente. Ele acelerou um processo que já deveria acontecer de uma forma natural, né? E, Paulo, considerando um contexto mais abrangente, quais são os desafios da cibersegurança no Brasil? E quais seriam essas perspectivas de crescimento do setor no país, especificamente para utilities? Bom, do ponto de vista de desafios, o que acontece com o Brasil? Diversos setores de utilidades no nosso país, eles são setores regulados através de agências governamentais. Então, um exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, temos também a ANTT, a Anatel para telecomunicações, a ANP e assim por diante. O que acontece no mercado regulado por agências desse porte, desse tipo? As empresas que operam, que têm as concessões para atuar nesses segmentos, eles seguem definições, regulamentações definidas por órgãos competentes. Até então, o que a gente observava é que não existia uma regulamentação clara ou uma tendência de liberação desse tipo de regulamentação que tocasse nos aspectos de segurança cibernética. Então, eu tenho foco maior dentro da Siemens, no setor de energia elétrica, então vou focar aqui um pouco com um exemplo nesse caso, nesse setor. Até hoje ainda, a gente não tem uma obrigatoriedade de soluções de segurança cibernética na infraestrutura de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil. Houve um grande movimento do ano passado para cá, tem uma tendência de termos uma regulamentação que entre em vigência agora nesse ano, mas até então construímos quilômetros e quilômetros de linha de transmissão, subestações, que em teoria não tem nenhuma obrigatoriedade de contemplar soluções de segurança cibernética. Então, existe sem querer uma vulnerabilidade intrínseca, porque a gente continua construindo nossa infraestrutura de energia elétrica sem levar em conta os requisitos mínimos de segurança. Isso está mudando, felizmente, com alguns movimentos políticos, algumas regulamentações nacionais que estão sendo publicadas. Vou colocar aqui alguns exemplos que eu coletei para compartilhar com vocês. Então, no ano passado, em 5 de fevereiro, tivemos a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Foi um movimento importante para trazer isso para a pauta do governo. No final do ano passado, em 9 de dezembro, a gente teve a Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, onde já pontua a necessidade de recursos
recursos e procedimentos voltados para a segurança cibernética nas infraestruturas críticas. E aí entra o setor elétrico, transporte, mobilidade, financeiro, tudo tem a ver com serviços críticos para a população, tá? E finalmente, como eu já comentei, o ano passado, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica fez uma tomada de subsídio para entender se faria sentido uma intervenção regulatória no Brasil contra a segurança cibernética. Muitas empresas responderam a essa tomada de subsídios e a expectativa é que a gente tenha essa regulamentação vigente nesse ano. Não menos importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, mas ainda sem sanções. As sanções devem começar a entrar em vigor a partir de agosto desse ano, né? Que mostra também, não só do ponto de vista de segurança cibernética para infraestruturas críticas, mas o cuidado que a gente precisa ter com a produção de dados dos indivíduos, né? Apesar dela já estar em vigor, né, sem sanções, infelizmente todos sabem que a gente teve um grande vazamento de dados de pessoas físicas aqui no Brasil, mais de 200 milhões de CPFs e nomes expostos, né? Mostrando mais uma vez a imensa necessidade de investimento nesse setor para os próximos anos, para garantir a privacidade de informação de todo mundo, né? E a operação segura das infraestruturas críticas que garantem o atendimento de serviços prioritários para a sociedade. Isso deve até criar uma pressão positiva para investimentos, né? E Márcio, com base nessa perspectiva que o Paulo acabou de colocar para a infraestrutura, quais seriam os principais setores industriais que devem apostar nesses sistemas? Legal, Ariane. Isso me traz um ponto super interessante. A gente pode fazer um comparativo. Inclusive, eu fico muito seguro de saber que no caso das infraestruturas críticas, como muito bem mencionado pelo Paulo, o governo e as agências que fazem a regulação das cadeias de infraestruturas críticas criam normas e procedimentos para garantir a qualidade ou a segurança daquilo que é entregue. No caso, por exemplo, a água, a energia elétrica, por aí vai. Porém, por mais que existam ações de regulação na indústria, o mercado ele se autorregula. Então, ele segue algumas premissas, né, na indústria. Nós seguimos algumas premissas de algumas normas e procedimentos de segurança que existem mundo afora, como uma IEC 62443 ou uma ISA 99, que são normas, né, que dizem como sistemas industriais de segurança devem ser criados, mas a indústria ainda tem um foco muito grande na questão da competitividade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do que pode acontecer nas indústrias, né, quando você não aposta em sistemas de cibersegurança. Foi mencionado no início aqui do podcast o ataque, né, que a Garmin sofreu. Eu sou usuário do serviço da Garmin. Como atleta, ou acho que sou um atleta, eu utilizo o serviço da Garmin e a Garmin, durante um período, ficou sem ter os serviços disponíveis aos seus usuários. Então, eu poderia fazer um treino, né, aqui na minha região, na época, tomando todos os cuidados, inclusive devemos tomar os cuidados porque ainda estamos na pandemia, mas ao final eu gostaria de pegar o resumo do meu treino e subir para a plataforma da Garmin e analisar como foi meu treino. E aquele serviço da Garmin não estava disponível. O que eu fiz? Eu ainda precisava daqueles dados, eu queria fazer essa análise. Imediatamente, uma vez que a Garmin não estava disponível, eu pulei para a plataforma concorrente da Garmin. E isso, quando acontece na indústria, significa que você está perdendo competitividade, ou você está perdendo market share, você está perdendo clientes. Então, a indústria, ela começa a analisar a questão da cibersegurança, as oportunidades que se tem, não tanto pela questão de marcos regulatórios e normas, que são importantes, sem dúvida, e existem na indústria também, mas pela questão da competitividade, porque ela não quer perder esse market share, não quer perder mercado, para falar de uma forma mais ampla, né? Então, o que acaba acontecendo? A transformação digital, ela já estava em andamento. Então, as indústrias que estavam colocando a transformação digital na pauta dos seus projetos, em algum momento ela falava de cybersecurity, porque não existe transformação digital sem cybersecurity, porque transformação digital invariavelmente significa termos sistemas conectados, interligados e trocando dados. Então, essas empresas que estão na transformação digital, elas já estão implementando cybersecurity, faz parte de qualquer agenda, de qualquer projeto, mas eu consigo ver alguns segmentos intensificando isso nesse momento pós-pandemia. Então eu vou dar dois exemplos muito rápidos aqui. Se a gente pegar as indústrias de alimentos e bebidas e principalmente as indústrias farmacêuticas, eu não consigo me imaginar num período de pandemia não tendo alimento e não tendo remédios caso seja necessário. Então, é impossível pensar que uma planta, um chão de fábrica, pode parar por um ataque, como, por exemplo, sofreu a Garmin, num segmentos tão importantes quanto alimentos e bebidas e farmacêuticas. Mais ainda, imagina você pensar hoje que nesse processo todo que nós estamos discutindo em relação às vacinas, a gente começar a questionar se uma vacina ela foi bem produzida ou não.
ou se no meio tempo entre a produção dessa vacina, pode ser que algum processo, algum parâmetro de fabricação da vacina tenha sido alterada propositalmente para fim de comprometer a imagem ou a qualidade da empresa que fabricou essa vacina. Então, essas empresas vão colocar, sem dúvida nenhuma, cybersecurity, né, no pós-pandemia, na agenda dos projetos, assim como eles estavam fazendo anteriormente, mas eu entendo que eles vão chegar até num nível adjacente, eles vão colocar um novo patamar, um novo nível de aplicação de cybersecurity. E do que eu estou falando aqui? De repente, a gente vai começar a verificar essas indústrias de alimentos e bebidas e farmacêuticas já implementando questão de blockchain, que não é o alvo aqui, evidentemente, do nosso podcast, mas o blockchain pode ser utilizado também como uma solução de cibersegurança, porque eu vou garantir todos os valores, todas as informações ou todo o processo produtivo daquele produto, daquela vacina, daquele alimento, seguir uma cadeia de produção que eu consigo rastrear isso do começo ao fim. Então a gente começa a pensar em possíveis adjacentes, o uso de novas tecnologias, intensificando o papel da cibersegurança no sentido de garantir que o produto fabricado na indústria não somente garanta a minha competitividade, mas garanta a procedência daquilo que eu estou consumindo, né? Isso sem falar, por exemplo, também de que toda a cadeia logística, como por exemplo os integradores, os fabricantes de máquina, num período pós-pandemia, eles observaram que era muito caro ficar viajando, indo na planta do cliente, pegar avião para poder fazer implementações, modificações. Então, essa cadeia logística, essa cadeia de fornecimento também vai se adaptar, principalmente no sentido de trabalhar de forma remota, tendo acesso ao chão de fábrica. Então, eu só vejo que na indústria, nós pegamos uma tendência, que é o uso de cybersecurity, e agora ele não é mais uma tendência, ele é uma necessidade. É tudo ou nada, né? Então, esse que é o grande cenário que nós vemos para a indústria no pós-pandemia, decorrentes dessa questão toda que nós vimos de cibersegurança. Márcio, você falou bastante de transformação digital e eu queria pegar esse gancho para fazer uma pergunta para o Paulo. Paulo, como que a gente pode relacionar essa transformação digital com a cibersegurança e emendando uma outra pergunta? O que a gente pode esperar desse setor neste novo ano e como o Brasil está se preparando para isso? Bom, o Márcio já antecipou pontos relevantes, né, sobre a transformação digital, a importância dos negócios, e reforço a fala dele, que no meu entendimento, não vejo que possa existir transformação digital sem segurança cibernética. Isso tem a ver com confiança. Empresas, pessoas, sociedades vão adotar transformações digitais se elas confiam nessa solução, né? Não quero expor meus dados, informações, saber que eu posso ter algum tipo de complicação usando uma plataforma completamente digital. Então, tem que ter confiança, né? Para que exista confiança, isso precisa ser seguro, né? E a segurança cibernética funciona, então, nesse cenário, como uma alavanca para um ambiente digital seguro que permita o desenvolvimento de negócios digitais, né? Que permitam que a transformação digital decole de maneira efetiva no nosso mercado, no nosso setor. Para o Brasil, né? Um país como o Brasil, transformação digital tem muito a ver também com competitividade industrial, com competitividade do nosso país num cenário globalizado. Para que a gente tenha um papel de relevância junto aos principais players globais, a gente precisa acelerar a transformação digital das nossas indústrias, das nossas utilidades, do nosso país, e a segurança cibernética é um pilar que vai trazer confiança para que isso ocorra. Então, eu entendo que nos próximos anos, a segurança cibernética e a transformação digital vão andar de mãos dadas, né, para que a gente consiga trazer uma aceleração digital para o nosso país, tão importante para a competitividade das indústrias, das utilidades, para que a nossa população, a sociedade, receba serviços essenciais, melhores, mais seguros, mais acessíveis. Márcio, voltando para você, na questão da pandemia, né, que trouxe um grande desafio para as indústrias, que vai ser realmente de manter essa fabricação de itens essenciais, mesmo com as restrições que a gente está tendo atualmente. Nesse sentido, como a Siemens tem se posicionado para apoiar os nossos clientes desse setor e para manter a continuidade das operações desses nossos clientes? Excelente pergunta, Ariane. Nesse sentido, tanto eu quanto o Paulo, nós nos sentimos muito confortáveis de falar como a Siemens ela se posiciona em relação à cibersegurança. Por quê? Porque nós temos cibersegurança enraizada no nosso DNA. Tanto é que a Siemens ela é signatária de um processo, de uma iniciativa chamada Charter of Trust. E qual que é a ideia do Charter of Trust? É justamente reconhecer que o processo de transformação digital não é possível ser feito através de uma única pessoa, um único grupo, uma única empresa ou país. Isso envolve uma cadeia de diversos fornecedores, diversos agentes. Então, quando nós assinamos e fazemos parte da iniciativa Charter of Trust, nós criamos um ecossistema composto por vários membros da sociedade, várias empresas de nível nacional e internacional,
o qual assumem um posicionamento de implementar cibersegurança nos seus produtos e processos e fornecer essas soluções ao mercado. Então, de tal forma que uma empresa farmacêutica, automobilística, de infraestrutura crítica, ela possa compor, criar um projeto ou um processo envolvendo múltiplas empresas, no sentido de implementar a transformação digital. Quando ela fizer isso, ao utilizar os produtos da Siemens, essa empresa ela acredita que a Siemens está implementando isso na prática de uma forma viável, né? Quando nós olhamos para os processos da Siemens, os produtos da Siemens, a gente pode analisar facilmente algumas situações na qual a Siemens ela passa a fornecer não somente o conceito, mas uma solução holística de cibersegurança. E como é que a gente faz isso? Nós podemos falar de soluções de cibersegurança para a área de energia, para a área de saneamento, papel e celulose, automobilística, farmacêuticos e por aí vai. E se você olhar esses segmentos verticais, mesmo que a gente esteja falando de uma fábrica, eu tenho uma parte de utilidades dentro da fábrica, eu tenho um processo fabril dentro de uma fábrica. E como a Siemens é composta no seu conglomerado por várias unidades de negócios e todas as unidades de negócio têm representantes, têm comitês direcionados à questão de cibersegurança, a cibersegurança vai estar implementada em todas essas unidades de negócio, em todas as soluções, e quando você juntar isso, e quando você colocar isso tudo para funcionar, a cibersegurança está implementada do começo ao fim, seja na parte de produtos, processos e pessoas. Uma outra forma da gente analisar como a Siemens enxerga e se posiciona em relação à cibersegurança, uma das normas industriais que se utiliza mundo afora em termos de cibersegurança no mundo, né, é a IEC 62443. E essa norma versa de uma forma muito clara que você tem que ter pelo menos 3 agentes básicos na implementação do sistema de cibersegurança industrial. É o usuário final, o integrador de sistema ou fabricante de máquina e o próprio fornecedor de equipamentos industriais. E a Siemens pode se encaixar em pelo menos 2 dessas condições. Tá? Mas enquanto fornecedor de equipamentos industriais de controle e automação, nós fomos certificados por um órgão internacional, pela TÜV, como a primeira empresa no mundo a atender, a conseguir chegar nos níveis exigidos pela IEC 62443 na categoria fornecedores. O que significa isso? Isso significa que os nossos equipamentos, os nossos produtos, quando eles são fabricados com o conceito de Secure by Design, ou seja, ele sai da fábrica com um nível que atesta, com um certificado que atesta que aquele produto foi desenvolvido, fabricado, buscando os maiores índices de cibersegurança possíveis. Mas por que eu preciso ter isso? Imagina o seguinte, imagina que um produto de um fornecedor, que no caso aqui não seria o da Siemens, sai da fábrica já com uma vulnerabilidade ou ele já sai com algum tipo de exposição intencional, uma falha intencional que mais tarde vai ser explorada por algum atacante. Então, quando nós criamos nossos produtos, quando nós fabricamos os nossos produtos e como nós mantemos a nossa própria fábrica que compõe e cria produtos para a indústria, nós precisamos, de acordo com a IEC 62443, garantir que esse produto não teve nenhuma falha de produção no sentido de cibersegurança. E aí nós conseguimos, historicamente foi um feito muito importante para nós, a nossa fábrica em Amberg, lá na Alemanha, foi a primeira fábrica no mundo a ganhar esse selo. Além disso, a Siemens também fomenta e empenha um papel importantíssimo em fomentar questões de cibersegurança em diversas associações. Então o Paulo, por exemplo, participa das associações dos comitês locais, eu participo de alguns comitês e associações pela parte industrial. Além disso, nós trabalhamos em muitas associações de classes, no sentido de padronização de tecnologia, e de repente, se eu tenho uma tecnologia que não necessariamente ela fomenta cibersegurança, mas ela precisa usar cibersegurança, eu, enquanto um funcionário da Siemens, um colaborador da Siemens, eu tenho que colocar cibersegurança nesse comitê, nessa associação, porque se nós não tivermos esse papel, nós não formos aí os fomentadores de cibersegurança em todas as nossas áreas de atuação, com certeza existirão lacunas. E nós, como Siemens, nós atuamos no sentido de que lacunas de cibersegurança não existam dentro daquilo que nós conseguimos fazer. Muito legal, Essa segurança sendo pensada e trabalhada em todos os aspectos. E se a gente pensar especificamente no setor de utilities, Paulo, como que fica a atuação da Siemens para solucionar os desafios das operações remotas?
Então, Ariane, conectando aqui com a minha primeira resposta no podcast, né? De um dia para o outro, boa parte das empresas teve que começar a operar remotamente, e isso também afetou empresas que prestam serviços essenciais à sociedade, como empresas de energia elétrica, água, etc. Bom, o que a gente consegue fazer hoje, né? E a gente, logo após a pandemia, a gente até ofereceu esse serviço de maneira gratuita para as empresas que precisassem desse tipo de funcionalidade, é um acesso remoto seguro de uma solução que a gente usa no mercado que permite, através de um web browser, se conectar remotamente à sua instalação e de maneira auditável. O que significa dizer isso? Que todo o acesso ele é gravado, né, através de um vídeo, e você consegue saber exatamente quem se conectou à sua infraestrutura, que comandos, que ações foram tomadas e como isso impactou seu sistema de operação. Então, hoje a gente tem ajudado as empresas a continuarem a operação remota das suas utilidades de maneira segura, de maneira auditável, com controle, de maneira que eu consiga saber exatamente quem acessou, o que foi feito, inclusive com um aspecto visual, né, através de um vídeo que é gravado em relação aos operadores que tiveram acesso e que ações foram tomadas nesse sistema operacional. A gente fica muito feliz de ter conseguido fornecer isso de maneira gratuita por um certo momento, no início da pandemia, né, e a gente continua ajudando nossos clientes a levarem isso adiante, realizarem implementações sérias em suas instalações para garantir que os serviços básicos continuem rodando sem nenhum problema. Márcio, você falou bastante dos desafios da segurança. O que é necessário para que uma empresa avance com o tema de segurança cibernética nas suas operações? O mais importante aqui é que a empresa realmente tenha a cultura de cibersegurança enraizada junto com suas atividades fundamentais, né? Então, cibersegurança tem que fazer parte da cultura dessa empresa. Hoje em dia, eu diria que muitas pessoas conhecem a cibersegurança, entenderam a necessidade de se proteger, até mesmo pelas questões da pandemia, né? Nós todos aqui, de uma hora para outra, começamos a usar os acessos de internet para fins de trabalho, aula, e muitas pessoas sentiram que se não tiver cibersegurança, simplesmente isso tudo cai. E como é que, além da cultura de cibersegurança, nós colocamos em prática isso nas indústrias, sejam elas aí Parque Industrial Brasileiro, Mundial ou o Parque de Infraestruturas? Nós precisamos ter um apoio do C-Level. Então, os nossos níveis de presidente, o nível corporativo das empresas, ele tem que incentivar a adoção de cibersegurança, mas muito além do que apenas uma mensagem dizendo, pessoal, precisamos de cibersegurança. Cibersegurança se faz colocando equipamentos, metodologias e procedimentos em prática. Muitas vezes, tudo isso demanda fazer uma análise de como a empresa produz, que tipo de equipamento ela tem, se efetivamente pode ser que tenham alguns procedimentos que atrapalhem até mesmo a questão da cibersegurança, e isso tudo precisa ser discutido, né? Precisa realmente ter uma abertura ampla para se colocar na mesa o dia a dia da empresa, aonde ela está e para onde ela vai. Então, o C-Level tem que realmente incentivar, dando condições financeiras, técnicas e de recursos para isso tudo acontecer. E isso tem que ser uma medida top-down. Todos têm que realmente acreditar, mas aceitar e colocar em prática no dia a dia. Porque um sistema de cibersegurança, ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E muitas vezes não adianta nada você colocar muitos equipamentos se as pessoas que compõem ali o sistema de cibersegurança, que está no dia a dia das operações da empresa, não acreditarem no que elas estão fazendo ou achar que cibersegurança vai atrapalhar. Então, é uma questão cultural, de incentivo top-down, que vem das diretorias, da presidência, fornecendo acesso a recursos, culturas, programas e equipamentos, tanto quanto forem necessárias, tá? E aí, com isso, o C-Level e todos que participarem desse processo de transformação digital vão perceber que a transformação digital ela acontece de uma forma eficaz. Porque, de novo, né, nós vamos reforçar, nós vamos ser talvez aqui repetitivos, não existe transformação digital sem cibersegurança. E uma das formas também que o C-Level pode fazer para incentivar a adoção dessa cultura de cibersegurança é incentivar a criação de um comitê interdisciplinar interno da empresa, onde não tenha só os especialistas em tecnologia, mas tenha os operadores, tenha o pessoal da manutenção, tenha o pessoal de compras, tenha o pessoal de logística, porque a cibersegurança dentro de uma indústria vai fazer parte da cultura dessa empresa e todos têm que estar na mesma página. Todos têm que entender como isso vai funcionar e entender que a cibersegurança vai aumentar a competitividade da empresa. Não porque nós vamos produzir mais em função da cibersegurança, mas é porque nós não vamos deixar de produzir. Não vai acontecer o que se acontece quando uma empresa é atacada, que você para um processo, quando você tem perda de confiança na marca, quando você deixa de entregar aquilo que você precisaria. Então, dentro disso, também é importante que nas empresas se entenda que cibersegurança é um processo de melhoria contínua.
não é, por exemplo, contratar a Siemens e falar, Siemens, vem aqui, implementa um sistema de cibersegurança para mim, a gente fecha depois as portas, brinda os ótimos resultados e vamos embora. Não, implementamos um projeto, você tem que estar monitorando continuamente esse processo, porque todos os dias surgem vulnerabilidades, todos os dias tem alguém querendo ganhar dinheiro explorando sistemas produtivos da infraestrutura com fracos sistemas de cibersegurança. Então a ideia é que você coloque isso realmente na sua cultura, entenda que é um processo de melhoria contínua e que você sempre vai estar melhorando essas características de cibersegurança, os seus processos, a sua governança em si. Então a gente resume aí que cibersegurança não tem mais volta, né? Quem ainda não implementou, tem que sair correndo atrás do prejuízo, porque tem muita gente já lá na frente. A gente sabe que um bate-papo está interessante quando não vê o tempo passar. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada, Paulo e Márcio, pela presença e por essa conversa super esclarecedora sobre o mercado de cibersegurança no Brasil. Obrigado, Ariane. Obrigado, Márcio, pelo bate-papo. Até a próxima, os ouvintes do podcast da Siemens. Obrigado, Ariane. Obrigado, Paulo, por esse momento único, né? E espero que vocês possam permanecer seguros, fisicamente e virtualmente também. Bom, a gente chegou ao final de mais um episódio do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Quer ouvir novamente ou compartilhar este episódio? Acesse siemens.com.br/transformação digital, sem cedilha e sem acento. Eu sou a Ariane Lopes e adorei participar dessa conversa com vocês. Mas nós podemos esticá-la um pouquinho mais. Você tem alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.